Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Tatiane, eu sou a coordenadora dos cursos de Recursos Humanos e Liderança e Coaching. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é o futuro do trabalho, desafios e oportunidades dos modelos híbrido e remoto. E hoje eu trouxe uma professora que participará com a gente para falar desse tema. É a professora Ana Paula. Seja bem-vinda, professora Ana Paula. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para falar desse tema com vocês. Vamos iniciar falando em relação à pandemia, né? A pandemia, ela acelerou a adoção do trabalho remoto e em muitas organizações, né? E na sua visão, professora, o que foi aprendizado, né, nesse período e o que foi improviso nesse processo? Perfeito. A época da pandemia, na verdade, mostrou muitas coisas para nós, né? Impactou tanto a nossa vida em casa quanto no trabalho. E eu diria que essa principal diferença foi justamente entender que o trabalho é uma atividade e não um lugar, né? Então, quando a gente pensa na pandemia, as principais dificuldades foram que as empresas não estavam preparadas para ter o teletrabalho, em muitos casos, né? Ou até mesmo o híbrido. Então, o pessoal foi para casa e assim, ok, façam um trabalho de casa. Mas a gente sabe que quando nós falamos de um trabalho remoto, né, você fazendo na sua residência, não é só você estar com o seu computador. Uhum. Então, tem todo um preparo por trás, né? Então, eu diria que na pandemia, o lado positivo foi que a gente entendeu que sim, é possível, né? Algumas empresas já faziam, mas, de um modo geral, empresas que não tinham essa cultura, né, viram que é possível, mas a dificuldade é justamente entender que não é só você mandar o colaborador para casa dele. Sim, né? É verdade. Tem vários processos que precisam ser revistos e que, na época, não deu tempo, né? A gente teve que aprender, na verdade, com o caminhar ali da pandemia. Sim, porque tudo iniciou na pandemia, né? Exato. Que nem a professora falou. Já existia uma cultura, mas, na verdade, as empresas do Brasil não seguiam essa cultura, né? Para os empresários, os colaboradores têm que trabalhar presencialmente, né? Eles não viam os seus colaboradores trabalhando em casa, né? Como é que o colaborador vai trabalhar em casa? Da mesma forma que ele trabalha presencial, ele trabalha na sua casa, né? É claro que tem funções, né? No caso, que não podem ser feitas em casa, né? Mas na pandemia, muita gente teve que trabalhar em casa, né? Não, exatamente. E assim, tanto no Brasil, ao redor do mundo, na verdade, a gente viu o quão grandioso é você ter essa flexibilidade no seu ambiente de trabalho, porque você consegue trabalhar em diferentes empresas, conhecer pessoas que talvez você nunca viria na sua vida, né? E a pandemia que tanto nos afastou, de certa forma, quando a gente pensa em estar de frente para uma câmera, né, estar falando com o outro, muito longe daqui, é uma certa forma de aproximação. E eu achei muito interessante quando você fala que os gestores, né, muitas vezes querem ter o colaborador ali do seu lado. Sim. E eu confesso que, para mim, né, ainda estou aprendendo a ser gestora na minha vida, mas é claro que é muito mais confortável você estar olhando para o seu funcionário, né? Você ver o que ele está fazendo ali, aquele microgerenciamento. Mas vejo que hoje a gente tem várias ferramentas, a gente tem muitas possibilidades de fazer uma gestão muito bacana, você garantir que o seu funcionário não está trabalhando, Sim. mas ele na casa dele e eu na minha. Sim. Né? Na minha opinião, eu acho que assim, o funcionário que ele já não trabalha presencialmente, ele não vai trabalhar em casa igual, né? Exato. E o funcionário que ele trabalha certinho ali, né, presencial, ele vai fazer a mesma função em casa, né? Eu acho que não distingue se o funcionário vai para casa, ele não vai trabalhar. Não, cria-se uma rotina igual no trabalho, né? A diferença que tem é que ele não vai pegar ônibus, não vai enfrentar trânsito, né? Então, ele vai otimizar o tempo dele, né? Exato. E, assim, é exatamente nesse ponto que que geram as principais dúvidas, né? Então, como que você vai orientar e liderar uma equipe em que cada um está num local, numa cidade, muitas vezes diferente. E por isso que muitas empresas acabam optando, assim, não, vamos ficar só no presencial, mesmo que tenha a possibilidade do remoto. Porque é muito difícil, não digo que é fácil, né? Você precisa ter, sim, uma rotina muito bacana com os teus colaboradores,
Então, ter reuniões de alinhamento, você precisa ter outros sistemas de organização da equipe, precisam ter momentos ainda de conversa, como nós estamos aqui. Né? Pode ser numa reunião ali ao vivo, até síncrona, pode ser no momento na semana em que vocês vão até o escritório, que tem esse momento presencial. Mas, assim, existem várias possibilidades, né? Eu acho que esse é o ponto da nossa conversa, entender que não é fácil, não é como as pessoas imaginam, é só liberar o home office e tá tudo certo, mas que é possível, é factível. Então, é o mesmo, essa visão que o pessoal tinha do estudo EAD, né? Verdade. E com a pandemia, da mesma forma. Todo mundo, faculdades que falavam que jamais iam fazer o ensino à distância, tiveram que fazer. E aí, instituições como a Uninter, que já tinham, né, todo o know-how nessa área, sobreviveram muito bem durante essa época. Ficou super mais fácil, né? Porque... E instituições que eram mais relutantes tiveram que fazer ali, como a gente falou, no andar da pandemia. Então, muitas vezes não foi a melhor aula gravada, não foi a melhor aula ao vivo. O professor nunca tinha tido contato com alguma ferramenta de aula síncrona. Então, você vê a diferença de qualidade, né? E hoje o mundo, ele está conectado. Então, acho que tanto a questão do ensino quanto o trabalho à distância, né, são questões que a gente precisa conversar. E pelo visto essa será a nova tendência, né? Daqui para frente, né? Só tecnologia avançando, então as coisas vão fluindo, né? Exato. E, professora, como você avalia esse processo no ponto de vista da saúde e da gestão de pessoas? A saúde, uma das principais questões que nós precisamos pensar é na própria saúde mental do nosso colaborador, né? Então, o trabalho, eu digo por mim, é o momento que eu mais espero no dia, porque eu vou rir com os meus colegas, eu tenho a minha rotina, né? Então, eu tenho que colocar uma roupa, me apresentar bem para ir ao trabalho. Enfim, essas pequenas rotinas que nós temos na nossa cabeça, né? Esses afazeres, fazem com que a gente se sinta bem e equilibrado no dia a dia. Quando você vai para casa de uma forma mais abrupta, então agora eu vou trabalhar em home office, é muito comum que as pessoas queiram, vou ficar de pijama, né? Porque ninguém vai me ver. Será que eu vou lavar o cabelo hoje? Acho que não, porque também não vou sair de casa. Às vezes você já mora sozinho, então você passa dias ali sem falar com alguém, a não ser que seja numa reunião de trabalho. Então, veja, você trazer o trabalho para casa, né, tirar essa barreira de casa-trabalho, também pode ser algo que a gente está trazendo aqui como benéfico, mas também pode ser algo prejudicial, dependendo de como for feito. Então, as empresas também precisam cuidar de como que vai ter, né, esse cuidado, esse manejo com o colaborador, pensando na saúde mental. E como a gente falou, pode ser ter uma ferramenta de chat com os colaboradores, né? Então, que a gente fomente ainda as relações dentro dessa empresa, mesmo que à distância. Dar ferramentas para que o colaborador trabalhe em casa. Então, também pensando aqui na questão de ergonomia, né? É verdade. Então, tem uma cadeira boa, né, em casa para trabalhar. A internet desse colaborador, né, também está à altura do que a gente espera na rede, nos programas que ele vai utilizar, a máquina que ele utiliza. Como que é esse núcleo familiar também do meu colaborador, né? Muitas vezes o estar em casa não é algo tão gostoso para as pessoas como às vezes é para você. Principalmente para quem tem filho, né? Exato. Assim, eu gosto de estar na minha casa, tenho ali minha mãe, minha irmã, mas tem gente que não tem um núcleo familiar estruturado, É verdade. né? Então, imagine só, às vezes você já se sente numa certa bagunça em casa e você se vê numa posição de ter que trabalhar em casa. Então, a gente também tem que falar sobre todas essas variáveis. Então, falando sobre saúde, né, eu penso que é muito por esse lado. Sim, é verdade, prof. E tem muita gente, né, que adquiriu ali uma depressão ali e tal, né, por ficar muito tempo sozinho, né, porque que nem a professora falou, é o momento que você está indo trabalhar, você vai interagir ali com seus colegas de trabalho, né, você tem uma distração, e se você trabalha em casa, é você e você ali na frente do computador, né, às vezes você não levanta nem para pegar um café, né, a pessoa, ela fica tão focada, né, porque às vezes o colega te chama para vamos tomar um café, para dar uma desfocada, né, porque senão você fica ali o dia inteiro, né. E em casa você não tem isso, né? Você fica focado e às vezes até passa do horário de trabalho, né? Exato. É difícil você delimitar muito bem a barreira, né? De quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando, se eu trabalho em casa. Eu nunca trabalhei de forma remota, 100%, mas eu estou tendo a experiência de acompanhar a minha irmã, olha só, né? Um estudo de casa. E ela começou recente numa multinacional e
enfim, os primeiros dias foram muito difíceis, porque eu vi ela de roupão, igual eu falei, não queria trocar de roupa, e eu vi ela, assim, se apagando, né? Então, ela já é uma pessoa tímida, né? Já não tem um ciclo de amizades, assim, tão grande, um círculo de amizades tão grande. Então, o trabalho que ela tinha antes eram as pessoas que ela via. Então, o que hoje a minha irmã tem feito? Ela tem buscado por hobbies e outras interações sociais que não só do trabalho. E isso é muito bacana, né? Sim. Então, tem estimulado ela a usar muito bem o tempo livre. Não ficar só na cama, no celular. Porque ela já tá o dia inteiro no quarto dela, né? Então, quando ela tem o descanso do trabalho, ela quer sair, quer fazer alguma coisa diferente. Então, tem todas essas questões. E é tão engraçado que isso que a gente fala da proximidade, que, veja, ela é uma pessoa tímida e, tudo bem, não está tendo esse contato com pessoas fisicamente no trabalho dela, né? Mas toda vez que eu passo no quarto dela, assim, a gente vê, ou tá falando em espanhol, ou tá em francês, ou em inglês. Então, olha que possibilidade bacana, quantas pessoas também ela tem conhecido, né? Sim. Então, é isso, a gente vê questões positivas, questões negativas, acho que tudo depende de como isso é orquestrado. Professora, durante a pandemia também, muitas pessoas experimentaram ali o trabalho remoto pela primeira vez, né? E que impactos esse período trouxe para a forma como enxergamos o trabalho hoje, né? O que lá atrás, né, era diferente e hoje já é uma outra mudança, uma outra coisa, né? Porque a gente aprendeu, né, a trabalhar home office, né? Porque na pandemia foi aquele transtorno, né? Ninguém sabia como que ia acontecer, o que ia fazer. E qual que é a diferença de, né, antes para agora? Eu vejo que hoje a gente entende que trabalho é trabalho. Então, como assim? Quando começou aquele período inicial da pandemia, em que teve algumas pessoas só foram afastadas, né, por um tempo, uma semana, ou se você ia 5 dias no escritório, você passou a ir 3, 2 em casa, tudo estava com um aspecto muito de, assim, temporário. Então, agora eu vou para minha casa, que delícia, eu vou trabalhar de casa. Parece que é quase como uma folga. Eu brinco com isso com alguns colegas meus. Então eu estou em casa, é uma folga. Né? Amanhã eu não vou trabalhar. Sim. Mentira. Igual você falou, tem vezes que você trabalha muito mais em casa, né? Até para você poder também mostrar para a sua equipe o que você está fazendo, né? Olha que difícil. Então, tem vezes, e volto a dizer da minha irmã, por exemplo, que o Teams, né, a ferramenta que eles utilizam, é o dia inteiro. Você escuta a musiquinha do Teams ali, uma reunião atrás da outra. Então, hoje eu vejo que as pessoas entendem que, sim, o trabalho em casa, ele é um trabalho normal. Você vai continuar tendo reuniões, você vai continuar tendo todas as suas atribuições e até muito mais, dependendo da situação. Né? É legal que hoje eu trabalhando com pessoas em diferentes regimes assim, de trabalho, eu vejo essas diferenças, né? Então, eu estou ali no meu ambiente físico, mas esse colaborador está na casa dele e a gente está ali, trabalhando juntos, conversando. Eu acho que antes da pandemia, as pessoas tinham uma visão de que era muito facilitado trabalhar em casa, né? E que eram poucas profissões. Então, só profissões muito modernas, muito novas, que a gente poderia ver nesse cenário. E hoje não. Hoje a gente vê que a gente rompeu, né, um pouco essa barreira. E hoje a gente vê que é possível que você vai trabalhar assim como você trabalharia no escritório. Mas como você bem disse, sem ter a questão de deslocamento, né? Várias outras questões que se mostraram benéficas também com esse tempo. E a saúde e bem-estar do funcionário, né? Porque eu penso que, por muitas vezes, por exemplo, eu pegava 2, 3 ônibus para ir trabalhar presencial. E se você está em casa, você cumpre ali o seu horário, você não tem o estresse da locomoção, né? E para o funcionário, ele vai trabalhar muito melhor, muito mais feliz, né? Ele já chega no trabalho estressado, pegou 2, 3 ônibus ali, né? Já para chegar no trabalho. Ele já chega estressado porque pegou ônibus lotado, né? Veio de pé. Exato. Então, eu acho que é uma forma também da saúde e do bem-estar do funcionário, né? Não, totalmente. Você poder comer, assim, preparar o seu almoço em casa, muitas vezes. Estou falando aqui de coisas que para mim seriam gostosas, né? Ficou mais fitness, com toda certeza. Né? Você tem acesso mais aos alimentos ali que você tem no teu dia a dia. Você tem poder de escolha, né? Não precisa fazer a marmitinha de manhã e levar tudo pro dia todo. Verdade. Até mesmo se eu quero, vou tirar um cochilinho aqui depois do almoço, dá tempo ali no meu intervalo, posso tirar. Vou na academia no horário do meu almoço, né? Enfim, tem tantas coisas. Pegar um solzinho aqui no meu quintal, ficar com o meu cachorro, trabalhar com o meu cachorro no colo. A flexibilidade, né? É ótima, A gente humanizou bastante, assim, o processo. E a saúde do funcionário melhorou 100%, né? Exato. E, professora, você acredita que essa mudança ela é permanente ou ela ainda está em transição? Eu diria que ela está em transição no sentido de que estamos nos adaptando ainda.
né? Não acho que todas as empresas que possuem esse regime, né, no trabalho híbrido, por exemplo, fazem da forma adequada. Então, a gente ainda está aprendendo e se adaptando. Mas quando a gente fala se o trabalho em casa, né, ele veio para ficar, eu diria que sim, né? Então, grandes empresas vieram, né, vieram com tudo, na verdade, para esse lado, depois da pandemia, continuaram. Mas, assim, ainda é delicado dizer, porque eu até vi umas matérias essa semana, por acaso, assim, até lembrei da nossa conversa, que muitas empresas grandes, inclusive, né, multinacionais, estão retomando o trabalho presencial. Então, depois desse tempo aí que a gente teve, né, de pandemia, de adaptação, o pessoal retornou. Mas aí são várias discussões. Eu digo aqui que não é porque não teremos mais essa modalidade, mas é porque muitas empresas fizeram de uma forma apressada. Sim. Não deu certo, né? Viram que não conseguiram fazer o gerenciamento das pessoas. E aí, não, o problema está no home office, vamos voltar para o presencial. E talvez não seja aí o problema, né? Não. Talvez o problema seja de outros processos. Então, eu entendo assim, pensando no global, né? O mundo inteiro. Eu sinto que o teletrabalho, por exemplo, tem se mostrado muito forte, né? Muitas empresas hoje divulgam vagas no LinkedIn e só colocam que é remoto. Então, assim, qualquer pessoa do mundo pode se candidatar, né? Então, eu vejo que, assim como na educação, muitas pessoas tinham muito medo do ensino à distância e hoje é algo que está consolidado, né? E você quer queira, quer não, a pessoa... Agora, o estudo presencial deu uma caída, né? Até porque as pessoas trabalham, tem gente que tem 2 empregos e tudo mais na correria, o ensino à distância fica mais fácil, né? Exato. Porque você pode estudar no celular, né? Então, a pessoa, pegou o ônibus de manhã, já vai pro trabalho estudando, já vai escutando a aula, né? Exatamente. A oportunidade, às vezes, você mora numa cidade muito pequenininha, né? Não tem tanta estrutura na cidade. E aí, veja, hoje você pode tanto estudar numa instituição de renome, online, e você também pode trabalhar numa multinacional, né? Sem sair da sua casa. Então, veja que bacana. Na sua opinião, professora, o modelo híbrido, ele é uma solução de equilíbrio ou ele é um desafio adicional para a gestão do trabalho? Ele é os dois. Ele é um equilíbrio. Eu acredito que a gente falando aqui dessas diferentes modalidades, né? Só presencial, ou fazendo híbrido, ou só em casa. Eu diria que o híbrido é muito interessante. Porque você tem essa flexibilidade, né? Mas você ainda garante momentos presenciais com a equipe, de alinhamento, de confraternização, dentre outros. Então, eu entendo que ele é um ponto de equilíbrio. Mas ele segue sendo um desafio, né? Então, como eu mencionei, e até eu não tenho todas as respostas, mas como que a gente faz um gerenciamento de equipe da forma correta, né? Fazendo no modelo híbrido. Não sei, eu diria que a gente precisa ter um alinhamento de tarefas muito, né, desenhado, um cronograma muito bem estabelecido, uma comunicação assertiva. E aí eu volto para algo que você falou lá no comecinho da nossa conversa, que quem trabalha, né, direitinho no presencial vai trabalhar direitinho em casa. Eu digo, uma equipe desorganizada no presencial vai ser uma equipe desorganizada em casa. Então, se você tem os seus colaboradores muito bem treinados, orientados, cada um sabe o que tem que fazer, né? Então, Ana, meu trabalho é esse, eu tenho essa entrega, é com essa pessoa que eu falo. Eu vou fazer isso no presencial ou na minha casa. Mas se há alguma falha de comunicação, aí é que tá. O híbrido, ele deixa isso mais ali latente, né? Então, se essa equipe já não conversa muito bem, às vezes no presencial isso não fica tão visível, né? Onde está o erro. Agora, cada um na sua casa, parece que aquilo grita. Então, assim, essa equipe está com um problema. Então, por isso que algumas pessoas acabam falando, assim, que o problema está no híbrido. Aí eu volto aqui e digo que talvez não. Talvez é um modelo de gestão mesmo. A gestão que não está funcionando para que o híbrido ali funcione, né? E assim, sem culpabilizar alguém, sabe? Eu digo que adaptação é isso, né? A gente está mudando como eu falei, não é só o Brasil, não é só, né, a nossa empresa, nossa instituição, nosso local de trabalho, é o mundo. Então, quando a gente passa por grandes mudanças, surgem dúvidas, surgem inseguranças, surgem barreiras, né? E sempre vai ter algo para ajustar, né? Exato. Então, prof, qual que é o erro mais comum, né, na implementação ali do trabalho remoto e do trabalho híbrido? Eu diria que é isso, do você só mandar o funcionário para casa e faça o seu trabalho de casa, né? Como assim? Tem internet, tem computador, faça. Mas tem muitos processos que não vão ser da mesma forma, né? Então, como eu falei, qual software vocês vão utilizar, quais canais de comunicação, como que vai ser a rotina de reuniões da equipe, né? Como que as orientações para esse colaborador foram feitas,
a empresa está dando subsídios para que ele tenha, né, os equipamentos necessários na casa dele. Então, uma boa iluminação, uma boa webcam, né? Enfim, um microfone. Isso é importante, né? Uma ajuda de custo para ajudar na internet, Perfeito. né? Para melhorar a internet, né? Perfeito. Digo por mim, eu na minha casa, minha internet é péssima. E a minha irmã foi uma das primeiras coisas que ela teve que fazer, trocar a nossa internet. Então, parece que é algo tão bobo, né? Sim. Mas faz toda a diferença. Ela não conseguia fazer as entregas. Então, é isso. Não é só mandar para casa. Eu acho que esse é o principal desafio. Tem que ter uma organização, né? Tem. Antes de mandar a pessoa para casa. Exato. E você acredita que a produtividade melhora ou piora com o trabalho remoto? Ou isso depende do perfil profissional e a estrutura da empresa? Depende completamente. Porque, como eu disse, não está, assim, as questões não são atreladas somente ao modelo de trabalho, né? Mas às pessoas. Então, quem está fazendo parte do processo. Então, tem equipes que vão responder de uma forma maravilhosa, né, a mudança, enfim, ao trabalho híbrido, enquanto outras, como eu mencionei, se já apresentam problemas no presencial, isso vai ficar ainda mais visível no híbrido. Então, eu diria que depende bastante da organização, do processo, de como que isso foi feito e do próprio colaborador. Né? A gente tem que entender que talvez não seja para todo mundo. Talvez você tenha um perfil de trabalhar no presencial, né? Não gosto de ficar em casa, me sinto claustrofóbico, né? Quero sair, quero ver as pessoas. Ou não, eu, Ana, gosto de viajar o mundo, quero viajar o mundo. Então, beleza, vamos lá, vou trabalhar remoto, né? Vou procurar por uma empresa que esteja alinhada com essa minha expectativa. Então, assim, vai muito da pessoa. E do momento também de vida que a pessoa está. Eu acho que se eu for parar para pensar assim... Hoje, eu trabalharia muito bem no híbrido, mas em momentos em que eu já estive mais deprimida, né? Acho que você acaba se isolando ainda mais. Então, nossa, são vários fatores. Eu trabalhei um tempo em casa, né? E, assim, no começo a adaptação é difícil, assim, porque você tem que criar uma rotina, né? Perfeito. Você já tem uma rotina que é ir, né, da sua casa para o trabalho, lá você trabalha, tem os colegas de trabalho e tudo mais, você pede ajuda ali e tal, né? Até para criar ideias, coisas novas e tal, né? Você conversa com pessoas. Aí você vai para casa, né? Você monta lá o teu escritório com um computador, uma mesinha, uma cadeira confortável, ok. Mas você está trabalhando ali sozinho, né? Então, você tem que criar uma rotina do seu dia a dia, até para que não passe do horário de trabalho. Exato. Porque geralmente é o que acontece, né? Você se interte tanto ali que, tipo, eu tô em casa, né? Então, eu vou trabalhar hoje até às 6, até às 8, até às 10 da noite, Não vou comer né? agora, né? Como depois. Isso, você vai adiando o horário do almoço. Esses tempos atrás, eu fui almoçar 2 horas da tarde. Olha só, é isso. Porque, né, eu fiquei tão entretida ali com o trabalho que eu falei, putz, nossa, esqueci de almoçar. Né? Então, você tem que realmente ter uma rotina, né? Você tem que colocar, não, meu horário de almoço é meio-dia, vou voltar 1 hora, porque senão você vai deixando, né? E, né, sai literalmente ali do controle. Sai, isso faz, assim, muito mal para nós, né? De várias formas. Nossos colegas aí da psicologia, psicanálise podem me ajudar, né? No embasamento. Mas sempre que eu precisei, né, ter um acompanhamento terapêutico, sempre foi me falado: Ana, o ser humano precisa de rotina. A gente precisa de rotina. Então, às vezes, a gente reclama da nossa rotina, né? Que droga acordar cedo. Que droga ter que ir pro trabalho. Mas teste você ficar sem ter uma rotina, né? Sem um horário certo, sem comer nos horários certos. Até as férias, assim, a gente gosta, a gente aproveita, mas acaba sendo cansativo pro nosso corpo. Porque é isso, a gente tira o nosso corpo totalmente da rotina. Da comida que a gente geralmente come, né? Do horário que a gente acorda, que a gente dorme. Então, assim, é importante, né? Eu acho que a gente dá cada vez mais valor. Então, essa tua experiência só reforça o quanto ter rotina é o segredo, né? Sim. Seja no presencial, seja no híbrido, a gente precisa ter. Professora, e como as lideranças elas podem apoiar os diferentes perfis nesse contexto todo? Acredito que isso é uma aproximação mesmo com o colaborador, né? Então, você entender que, como a gente mencionou, quem tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, né, no regime híbrido, quem não tem. Então, como eu mencionei, às vezes pela própria estrutura do domicílio, né? Pela estrutura familiar, então, que situação que esse colaborador se encontra. E o gestor precisa ter esse olhar atento, né? Qual que é a situação daquele colaborador. E a gente conhece a equipe, né? Quando você assume um papel de gestão... Você sabe. Você sabe. E, então, é muito importante, às vezes, pensar, olha, a Tati é uma pessoa que eu sei que precisa de rotina. Então, eu já vou alinhar aqui com ela que as nossas reuniões vão ser nesse dia.
Ó, a Ana, ela gosta muito de conversar, ela vai se sentir isolada indo pra casa. Vou chamar ela pro presencial. Vou chamar ela aqui, né, pelo menos uma vizinha no dia ali, Ana, tudo bem aí? Como é que você tá? Né? Vamos tomar um café aí durante a semana. Eu brinco, mas realmente é você humanizar a tua equipe, né? Então, a gente não é só números para nossa empresa. É verdade. E quando você é um gestor, você precisa ter esse tato de você entender quais são os pontos fortes da tua equipe e quais são as fragilidades para a gente trabalhar juntos. Então, é esse olhar atento. Você não precisa ficar a todo momento no Teams mandando, né? Você terminou esse relatório? Você fez? Você tá trabalhando? Manda uma foto de você trabalhando. Quero ver se você está trabalhando. Também é um ensinamento, né, para o gestor. Sim. Falar, ok, não estou vendo ninguém da minha equipe aqui, mas eles estão trabalhando. O foco deveria ser nas entregas mesmo, né? Então, se os teus colaboradores estão fluindo, tá tudo dando certo, estão entregando tudo que precisavam, é um sinal de que as coisas estão bem. Estão né? andando, o trabalho está fluindo, né? Exato. Então, a gente deixa de... assim, a Tati está trabalhando, de ver a Tati trabalhando, mas pelas entregas, pelos resultados que a Tati tem, né? Então, você acaba mudando um pouco essa métrica, talvez. Verdade. E na sua opinião, quais são as principais oportunidades que o modelo híbrido e remoto oferece aos profissionais e à organização? Eu diria que essa oportunidade mesmo das vagas, né? Então, desde criança, a gente vê tantas empresas bacanas ao redor do mundo que parecem tão distantes da gente, verdade. né? E você vê uma vaga ali no LinkedIn, às vezes, aberta, remota, você fala que bacana, não é tão longe assim, Sim. né? É uma possibilidade. Então, tem muitas pessoas muito boas, muito competentes, capazes e que não tinham acesso a isso porque para a rotina delas, enfim, né? Era muito difícil, né? Eu não tenho dinheiro para ir lá para fora, eu não tenho dinheiro para mudar toda a minha vida, né? Meu núcleo familiar. Então, eu sinto que é isso, é você dar a oportunidade, você se aproximar dessas pessoas. Na verdade, são os mesmos benefícios que eu vejo da educação à distância, né? É você tornar acessível, é você tornar democrática, é você flexibilizar bastante esse processo. Então, acredito que é muito nesse sentido. Eu vi uma reportagem, né, que as empresas estão perdendo grandes talentos, né? Porque as pessoas agora da nova geração, elas estão escolhendo os empregos que são remotos, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão prezando mais pela saúde e bem-estar, né? A saúde e bem-estar mesmo seu, né? Tipo, meu lado profissional, ok, mas e a minha saúde, né? Nossa, isso daria um outro programa pra gente falar só dessa questão da nova geração, né? E como eles têm visto o trabalho. Sim. Mas, de fato, eu vejo hoje muitos colegas mais novos, assim, que relatam que eles preferem ganhar menos, mas ter uma saúde, né? Uma qualidade de vida no trabalho e na vida pessoal, do que um cargo, né, maior, mas que ele sabe que ele vai ter que abrir mão de alguma questão, assim, pessoal importante pra ele. E antes não era assim, né? Antes o que importa mesmo é o cargo e o salário. Verdade, hoje em dia eles estão dando preferência à qualidade de vida, Então, né? Do que ao cargo, ao salário, né? Totalmente. Tem gente que prefere ganhar menos e ter uma saúde e qualidade de vida, né? Do que ganhar mais e ter o estresse, né? Do dia a dia ali com o cargo maior, né? Exato. Eles colocam mais na balança, né? Sim. Antes, eu ainda sou mais do modelo antigo, confesso, né? Porque a gente aprende com nossos pais. São gerações, São né? gerações. Então, você me dá uma estrelinha aqui na minha blusa e eu, nossa, eu tô muito feliz com a minha promoção. Verdade. Mas hoje, as novas gerações, eu vejo, minha irmã hoje foi a estrela do programa, né? Igual a minha irmã, ela é menor e é mais nova. E ela que falava, tá, mas é uma mudança de, não sei, R$500, vamos colocar aqui. Sim. Nossa, pra mim é muito. Mas pra ela foi, Tipo, nossa, mas R$500 pra ir pro presencial? Mas tem isso, tem aquilo, tem a gasolina, tem estacionamento. Começa a pensar lá. Começa a somar. E é verdade, às vezes quando você coloca na balança, ela, não, prefiro ganhar a menos esse valor, mas ter minha rotina aqui em casa do que voltar pro presencial. Então... É uma geração que, assim, ó, tá vindo com tudo, né? Tem várias questões. É verdade. O nosso programa já está terminando, professora. Que pena. Vamos pensar num tema aí para o próximo programa, né? Falar das gerações novas que estão chegando. Muito obrigado pela presença, professora. Obrigado por aceitar o convite, né? Obrigada. E, pessoal, muito obrigado. Até o próximo programa do Por Dentro da Pós.